Gravando. Boa noite, então. Retomando as gravações. Aula do dia 25/9, texto 4, parte 2. Acabamos de fechar aí a segunda parte, né, a exposição do texto propriamente dito, e agora a gente vai estar abrindo uma roda de conversa, uma roda de questionamentos, né, e as impressões gerais para todos. Então, vamos lá. Bem, primeiro ponto, né? Vocês gostaram do texto? Vocês acharam interessante esse tipo de conteúdo? Ou não? Não sei. Como é que foi? É bom Heleninha esse tipo de texto. Oi? Pode ir. Ué. A Leninha quer falar? Leninha? Rolou um deixa que eu deixo aí. Não, é Elaine, eu acho, não é não? Eu não. Leninha não. Leninha hoje não. Eu só sinalizei. Só deu um joinha, né? Tá certo. Eu ia falar era o seguinte, que infelizmente eu não li ele antes. Geralmente quando a gente lê, né, fica bem mais claro, ou a Sim, gente sim. consegue ter um posicionamento, né, diante do texto. Mas com o seu esclarecimento, eu acho muito interessante. Eu gosto muito do humanismo, cada dia gosto mais. Eu estou muito assustada com a psicanálise. Primeiro eu fiquei apaixonada, depois eu fiquei assustada. Agora eu não estou querendo nem ouvir muito. Que loucura! Que mix de sentimentos, hein? Não, Deus me livre, sério mesmo. Você não é psicanalista não, né, Samuel? Não, não. Eu Não. não me Nem na identifiquei sua... muito. Ah, tá. Nem no começo, assim, nada. Você Não, não... não. No começo eu entrei meio sem saber de nada, assim, né? Quando eu entrei para psicologia, eu não tinha nada definido, assim. Mas aí nos primeiros períodos, né, eu fui meio que me apaixonando por tudo, sabe? Você vai achando tudo legal demais e tal. Só que aí chegou uma hora, assim, até no primeiro período mesmo, que aí eu me apaixonei pelo humanismo. Eu peguei uns livros do Rogers e do Rolo May, e aí eu comecei a me apaixonar. E eu fui para outros autores, né? E depois, hoje eu tô muito Também apaixonado gosto, Samuel. por existencial. Oh, que bom! Eu tô mega apaixonado com o existencialismo, assim. Eu tenho lido muito do Também Sartre, gosto. do Kierkegaard. Tenho gostado demais. O Kierkegaard me chama atenção pra caramba hoje, porque eu fico pensando, né, cara, como é que um cara daquele escreveu tanta coisa interessante naquele período, né? E não sei, eu acho fantástico, assim. Por mais que eu não tenha, né, acho que um milésimo da cristandade dele, né? Que o Kierkegaard é um É, mega autor super cristão, mas Nossa, é muito legal, né? Eu admiro demais a escrita dele. Samuel, Oi, querida. nós tivemos o existencial humanista com o professor Márcio, né? Só Uhum. que nós não aproveitamos, eu, pelo menos, não aproveitei muito a disciplina daquele semestre, não. Porque a nossa sala era muito cheia, a gente estava com o primeiro período, a Hum, gente, sabe, foi assim um pouco confuso. Eu acho que se fosse agora, né, eu mais madura também, eu ia ter aproveitado melhor. Mas eu gosto de voltar às leituras lá, né? E assim, eu ah, sou um pouco apaixonada com o humanismo, com o existencialismo. você vai ver, a gente vai ter umas coisas bem legais para falar aqui ainda. Estou aguardando. Não é? É. Olha, na aula que vem, por exemplo, a gente vai falar dois textos, né? A gente vai trabalhar o texto 5 e o texto 6. Esse texto 5 e 6 vai ser o trabalho que a gente vai fazer para a segunda ou terceira unidade. A gente ainda vai definir direitinho se vai ser para a segunda ou para a terceira unidade. Mas aí eu nem vou fazer PowerPoint do texto 5 e 6, não. A gente vai só mesmo conversar, porque é muito grande, né? Para fazer o PowerPoint ia desfocar. Então a ideia é conversar sobre esses dois textos
E a gente vai marcar uma finalizada dessa disciplina com esses 2 textos. Que aí a gente meio que vai acabar com a parte teórica, e aí a partir do texto 7 vai ser só atuação prática, até o final da disciplina. Aí a gente vai começar na ludoterapia, depois a gente vai para a saúde coletiva, e por aí vai seguindo até o final. Então, assim, vai ser muito legal, porque a gente ainda vai, esses textos 5 e 6, a gente vai fazer uma reflexão de vida nesse trabalho. Vocês vão buscar os grupos e vocês vão falar da evolução de vocês do primeiro até o 9º período. O que mudou, como é que vocês passaram a se ver, porque é justamente isso que o Rogers fala no texto. Ele escreve o primeiro texto, que é o capítulo 1 do Tornar-se Pessoa, esse sou eu, e depois o outro texto, que é o 6, é um capítulo do livro A Pessoa como Centro, que chama Em Retrospecto, 46 anos depois. Quer dizer, ele estava com quase 50 anos de prática e ele foi pensar na trajetória dele dentro da psicologia. Então, assim, agora a coisa vai tomar uma outra dimensão para a gente. Samuel. Oi, querida. A disciplina, a nossa agora, chama técnicas de intervenção, teoria humanista, né? Exato. Pois é, a gente não aprende assim mais na... Você até falou aí agora que a gente vai partir para a prática, né? Exato. Mas em que sentido a gente vai aprender como quais intervenções a gente vai fazer na clínica com a teoria humanista? Não, na verdade, na clínica só não. A gente vai ver diversos trabalhos agora de psicólogos fenomenológicos existenciais em diversas áreas diferentes. Na educação, na saúde coletiva, na organizacional, na hospitalar, em vários tópicos, várias possibilidades de trabalho, mas aí dentro dessa abordagem especificamente. Por isso que eu falei que ela vai ser prática. Na educação está sendo, não sei se você está sabendo, mas está sendo até interessante, porque a Dodora está, inclusive ontem ela trouxe para a gente esse assunto, o Roger, na psicologia da aprendizagem. Ela mandou um PowerPoint no grupo, eu dei uma... não resisti, né, cara? Eu vi ela lá, eu falei, vou dar uma olhada, né? Mandou. Eu, né, muito bicamente, né, digamos assim, eu quis dar uma olhada. Pô, é brincadeira, né? Você acha que eu não ia olhar? Porque eu tava no grupo, pô. Me colocaram no grupo, eu posso olhar, né? Claro. Eu fui lá e dei uma olhadinha e tal. Gostei, inclusive, achei super legal, né, e tal. Ficou bonito o PowerPoint, inclusive, né? Então, eu achei legal. Colorido, tinha citação, tinha fotinha do Rogers lá com a carequinha dele, que eu acho muito linda, né, cara? Adorei. E eu acho massa isso, que acaba que é motivo depois pra gente trocar uma figurinha, né, conversar junto. Pô, gostei do seu power e tal. Mas eu aproveitei para dar uma olhadinha, assim. E a gente eu vou começar falando da ludoterapia, né? O primeiro texto que a gente vai falar disso, sem ser semana que vem, na próxima, vai ser um texto de profissionais que elas entrevistaram 6 profissionais que trabalham com psicoterapia infantil. 2 do psicodrama, 2 da centrada na pessoa e 2 da Gestalt. E aí vai falar das impressões, né, da solidão do trabalho, da falta de profissionais na área. É um puta de um texto legal também, viu? Já tá na ponta da língua aqui para falar com vocês aqui. Na verdade, tá tudo montadinho já, né? A disciplina tá bem fechadinha, então tá. Aí depois vai a saúde coletiva, que aí é relacionando a ideia do Kierkegaard, inclusive, com a política de redução de danos, que a gente vai falar da atuação em CAPS. Então, assim, a disciplina ela vai tomar outra dimensão, porque até agora a gente fez uma revisão teórica, digamos assim, né? A gente voltou no que vocês já tinham visto um pouco na 1, né? Só que é claro que a gente, né, aprofundou um pouco em alguns pontos. A gente marcou a diferenciação do humanismo, existencialismo e fenomenologia. A gente viu alguns autores, aí deu essa marcação agora no Franco, agora a gente vai dar essa marcação temporal no Rogers, depois a gente vai partir para a parte prática. Falar um negócio com vocês. Quando eu construí essa disciplina, eu construí com carinho demais da conta. Não, mas eu escolhi a dedo esses textos para passar para vocês, porque eu acho que assim, eles são muito legais.
Tanto que eu fico empolgado Samuel, em todo o texto, né? Fico mega e empolgado. se não for te atrapalhar agora, ou atrapalhar os colegas, se vocês não importarem, você poderia dar uma pincelada melhor na diferença? Porque eu fiquei com um pouco de dúvida até, Do humanismo, acho que existencialismo e nós não fenomenologia? expressamos exatamente da diferença das Beleza, três. tranquilo, Porque vamos lá. eu entendi assim, né, pontuei até, pontuamos, conversamos sobre a questão do lado otimista que o humanismo tem, do potencial da pessoa, mas parece que não que faltou alguma coisa assim na questão da prova que tornasse mais os limites entre as três, sabe? Tá, vamos lá então. Bom, quando eles englobam essas três teorias num bloco só, por que que tem assim? Vamos começar falando por que que elas têm essa semelhança para a gente partir para as diferenças. Então, quando elas são englobadas num bloco só, o que que contém aqui? O que que é o principal que a gente tem que ver? Uma visão de ser humano. Uma visão de ser humano que não está pautada em um determinismo. Né? Esse ser humano ele é indeterminado. Se ele é indeterminado, então a gente já tem diversos valores para pensar nesse indivíduo. O primeiro valor, né, talvez o mais valorizado, inclusive das três, de certa forma, né? Vou tirar um pouquinho a fenomenologia, porque a fenomenologia vai ser um método de análise. Mas do existencialismo e do humanismo, a gente vai pensar que é a liberdade. Só que essa liberdade, ela está marcada por um outro processo, que vai ser a responsabilidade. Quando a gente fala em responsabilidade, se a gente fala nessa responsabilidade no senso comum, com o nosso colega no bar e tal, ele vai pensar nessa responsabilidade com um senso de moralidade, de moral. E aqui a gente está afastado um pouco desse senso de moralidade. A gente está pensando nessa responsabilidade como um devir existencial, que não tem como fugir disso. Então, independente de ser um conceito moral ou não, a gente não vai entrar nessa moralidade da responsabilidade, mas que a responsabilidade ela é inerente como consequência da escolha e liberdade de cada um. É clara essa diferença, acho que essa diferença faz muita falta para a gente caminhar nesse conceito. Então, está claro isso? Tá, peraí. Aí você está falando na diferença no sentido da liberdade, da gente não entender a liberdade da forma que a gente pensa de moralidade, nada a ver com moralidade, mas como uma questão consequência daquilo, de escolha mesmo. Cada escolha, você é livre para escolher, mas tudo tem sua responsabilidade. Exato. É isso que você está Independente de dizendo? ser uma responsabilidade moral, mas uma Aham, responsabilidade existencial. aham, sim. Então, assim, eu faço as minhas escolhas dentro do meu campo de possíveis, dentro das possibilidades de escolha que eu tenho, e cada escolha dessa vai ser ligada diretamente a uma responsabilidade que eu tenho que agir em relação a isso. Leninha? O bicho tá pegando aqui, viu? Nós estamos escutando, hein? Ô, Samuel, Oi. Ai, travou. Acho que a Leninha caiu. Ah, voltou aqui, ó. Tá chegando já. Samuel, Oi, Leninha. travou tudo aqui, tá? Não, Deixa eu te tranquilo. perguntar, por isso que eu entrei de novo. Como que você, como psicólogo, né, que atua nessa linha, que você falou que gosta, né, e tudo, que foi uma paixão, assim, como que você vê o acompanhamento, a terapia com uma pessoa mais idosa, tá? Nessa questão dessa abordagem que Beleza. você trabalha? Você diz Porque, assim. assim, eu fiquei com isso na minha cabeça, porque também eu já estou quase chegando nos 60, né? E a gente já fica preocupada com essa questão. Mas não tratando de mim, né? Eu me senti assim na outra disciplina, de como tratar o idoso, né, dentro dessa abordagem do humanismo. Tá, beleza. É o seguinte, geralmente o pessoal tem uma ideia, e até divulgam muito isso, como a abordagem humanista, como sendo algo assim. Acusam muito até o Sartre, inclusive, de ter um viés meio pessimista em relação
a vida, né? Aí eu vou começar partindo desse ponto para a gente chegar na conclusão aqui. Esse viés... Ai, peraí, só um minutinho. Só um segundo aqui, viu? Que essa de hoje vai ter 2 partes. Aí eu tenho que fazer outra. Eu tô com medo de perder as aulas, que outro dia eu perdi uma. Aí eu tô... Só um segundinho, viu? Perfeito, beleza. Então vamos lá. Bom, o idoso, então, no processo terapêutico. Se a gente for pensar num viés pessimista, para esse idoso pode ser algo até, inclusive, muito prejudicial para ele. Mas quando a gente pensa que essa potencialidade é inerente a esse indivíduo, num processo terapêutico, e que ele busca algum tipo de mudança, algum tipo de compreensão da própria existência, já passa a fazer todo sentido. Por quê? Vamos pensar, né? Esse idoso que procurou a terapia, vamos pensar que o questionamento dele está voltado, por exemplo, para a dificuldade de relações familiares, por exemplo. Vamos dar um tema aí, não sei, foi o primeiro que veio na minha cabeça aqui agora. Então, quer dizer, o existencialismo, né, a gente vai estar trabalhando com esse indivíduo um processo de autonomia e um processo, né, de manutenção da própria existência, de protagonismo da própria existência dele. Então, para ele entender essa situação, a gente vai buscar entender, compreender junto com esse indivíduo quais foram os caminhos que levaram para esse conflito e como que esse conflito ele se identifica na vida dele. E o que ele deseja desse conflito? Ele deseja sanar esse conflito? Ele deseja entender melhor esse processo junto com os parentes? Como é que vai ser isso? E a gente vai tentar trabalhar nesse sentido, de ver qual que é a percepção que ele tem em relação a isso, como que se deu essa percepção e se é interessante ou não mudar esse tipo de percepção e esse tipo de comportamento para ele. E ele assumir essa mudança ou essa não mudança de acordo com o próprio desejo. Então seria mais ou menos nesse não tem um exemplo muito concreto, né, para falar, mas acho que em linhas gerais é mais ou menos isso. Ficou claro? Eu até pensei no caso do adoecimento, né? De uma doença mais grave, de um câncer, por exemplo, de um Alzheimer, de uma coisa assim, sabe? Você vê num processo, então, de luto, talvez, um processo de perdas. Aí nesse processo de perdas, a gente teria que trabalhar também, né, um processo de ganhos também nesse sentido. Né? Aí eu nem vou entrar muito nesse essencial, eu vou começar a falar da Lia Luft primeiro. Né? A Lia Luft ela tem um livro muito bacana que chama Perdas e Ganhos. Né? Você deve conhecer também, você já deve ser fã dela também. E aí ela fala muito, no caso a Lia Luft, ela fala desse processo de envelhecimento com algumas perdas, né? Principalmente perdas motoras que ela teve, alguma questão da libido talvez, e outros ganhos, né? Outros ganhos que foi uma percepção mais aguçada da vida, uma valorização mais interessante de tarefas simples. Então, assim, eu penso que no existencialismo a gente vai estar trabalhando também com isso. Como é que essas novas perspectivas elas se dão perante o indivíduo e como que ele tem ganhos também em diversos momentos. Né? Ele não tem só perdas. Acho que uma frustração muito grande, né, no avançar da idade que a gente se limita muito colocando as nossas perdas. Né? Eu vejo isso comigo. Né? Hoje eu tenho 1000 coisas que eu não consigo fazer igual eu fazia há 10, 20 anos atrás. Né? Eu estou na beiradinha do 40 agora, então há 20 anos atrás era uma outra relação que eu tinha, até mesmo com comida, né? Hoje em dia, se eu dou uma exagerada aqui, eu fico sentindo mal no outro dia o dia inteiro. Quando era novo, acho que podia comer sopa de pedra, que no outro dia estava de boa, ainda comia, repetia de novo e punha pimenta na pedra, que não tinha problema nenhum. Mas assim, a gente vê que o próprio corpo da gente dá muitos sinais, né? O metabolismo é outro, né? Hoje em dia, se tem umas 2 ou 3 lasanhas para mais, se eu não preocupar, a situação complica. Quando era pequenininho, podia pôr as 2, 3 lasanhas para mais, ainda vim com um prato de cereal que o trem estava tranquilo, né? Não tinha problema.
Mas eu vejo muito isso. O existencialismo ele trabalha muito essa questão da temporalidade também para o indivíduo. E essa temporalidade no aspecto que ela está. Sim, você me esclareceu. Obrigada. Beleza? Então tá. Beleza. Deixa eu voltar para a Jaque aqui na questão das diferenças, né? Então vamos lá. A fenomenologia, então, vai ser um pouco mais difícil da gente fazer a diferença, porque vai ser um método de pesquisa. Então, o que eu vou conseguir diferenciar a fenomenologia vai ser muito na questão, por exemplo, de como entender essa ciência. Ela sai do cartesianismo, ela sai de uma ciência positivista para pensar num fenômeno, para pensar numa ciência fenomenológica. Pois é, no caso, a fenomenologia, a gente vai entender que é a forma de analisar, né? Seria o método, a metodologia, Exato. a base, né? Como que eu vou analisar à luz da fenomenologia, né? Sim. Como então, o fenômeno se mostra, né, ali. Então, eu não vou ter uma pré-determinação, eu não vou buscar, igual, por exemplo, o método cartesiano, que busca uma generalização. Ele busca uma comprovação através uma comprovação experimental a partir de variáveis controladas. Na tanto que fenomenologia, eu achei engraçado, foi difícil para mim entender isso na questão da prova, quando fala assim, para diferenciar, sendo que eu entendi que não tem como se diferenciar exatamente, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tipo assim, a fenomenologia é uma base metodológica para o existencialismo e para o humanismo, não é isso? sim. Só que elas não surgiram concomitantes, né? Na verdade, assim, por exemplo, o Rogers, ele só foi conhecer a fenomenologia tempos depois, né, da SCP. Ele conheceu através dos alunos dele, essa investigação lógica. Inclusive, ele estava muito pautado para o fazer ciência, um fazer também cartesiano. Ele custou para abandonar isso. Tem gente que acredita que ele nem chegou a abandonar, né? Eu, particularmente, pelo entendimento dele do indivíduo, eu acredito que sim, que ele abandonou, né? Quando ele buscava compreender o indivíduo. Mas ele mesmo só foi ter consciência disso muito tempo depois. E a fenomenologia foi uma investigação muito anterior, né? Você vê que ela veio aí muito do Russell mesmo, né? Que estava lá na década de 10 ali, sei lá, 1910, por aí. Então, assim, a fenomenologia ela vai se diferenciar por ser um método, por ser um meio de desenvolvimento, né? Então, a diferença dela nessa base fenomenológica existencial humanista é que ela vai ser uma maneira de ver o indivíduo, mas uma maneira que está isentando de concepções prévias e uma maneira que está buscando analisar um fenômeno a partir de uma suspensão desse fenômeno da realidade. O existencialismo ele está marcado por uma visão de ser humano, uma visão de ser humano pautada na existência, na temporalidade, na forma desse indivíduo ser visto em sua singularidade, se reconhecer nessa singularidade e se responsabilizar como indivíduo por essas escolhas, dentro desse campo de possíveis dele. E o humanismo, ele já vê que essas escolhas, né, que essas escolhas existenciais que o indivíduo se vê obrigado a fazer, que o indivíduo se vê nesse local, o humanismo ele vê que elas estão dentro dele. E que ele, a partir das próprias convicções, a partir das próprias questões, ele consegue fazer essas escolhas. O humanismo ele está muito pautado para a realização do indivíduo, tal como o movimento renascentista, que foi uma base de inspiração. O existencialismo, se a gente for tentar entender ele melhor, ele já está numa base mais social, quando ele fala de campos dos possíveis. O humanismo ele não está tão envolvido com essa base social, ele está com essa base mais individual, com essa base mais dentro do indivíduo. Particularmente eu vejo que eles se complementam nesse sentido, porque a escolha é pessoal, só que ela tem um viés de influenciar socialmente e ser influenciada também por essa sociedade. Mas é uma diferença, né? Enquanto a escolha do existencialismo está dentro dos campos do possível, está dentro do social, a escolha do humanismo ela está muito mais interna na própria subjetividade do indivíduo.
Só que se a gente for entender que essa subjetividade ela não é tão interna assim, porque ela tem uma influência social, acaba que a gente consegue juntar muito mais fácil esses 3 campos aí diferenciados. Descomplicou um pouquinho? Ou complicou mais, de repente? Não, melhorou, obrigada, viu, Samuel? É porque, assim, acaba que esses conceitos, eles se relacionam de uma maneira muito singular, né? E são conceitos difíceis. São conceitos difíceis que a gente não está muito preparado para lidar com a existência. Né? Lidar com a existência, eu não acho pessimista, mas eu acho que ela é muito, como é que eu vou falar? Mobiliza demais o ser. Quando eu penso, por exemplo, se a gente fica parando para pensar o tempo inteiro na nossa finitude, a gente fica doido. Por exemplo, você vê que para a gente viver, a gente não pensa na finitude. É extremamente desconfortante pensar que isso é um ser temporal, né? No caso. Tanto que quando a gente pensa demais, a gente sofre muito, né, Samuel? Tem tanta gente que vive sem pensar, vive mais feliz, porque não pensa tanto igual a gente. A alienação é divina. Quando você está alienado, você faz coisas assim, né? Que você não se avê com elas, né? Você simplesmente faz ali, né? Tá todo mundo fazendo, eu vou fazer também, vou ser feliz e pá. Às vezes eu fico impressionada, eu falo assim, meu Deus, as pessoas estão vivem sem preocupar e vivendo. E às vezes você está ali sofrendo, pensando tanta coisa. Não é? Agora, eu costumo falar isso, né, com as pessoas. Momentos de alienação são indispensáveis também para a existência. Você imagina se você não tivesse um momento para estar alienado também. Você imagina o tanto que você ia ser chato, cara, se o tempo inteiro você questionasse tudo, você racionalizasse tudo. Tem alguns momentos que eu acho que é importantíssimo ter uma alienação. Verdade. Eu chego a desejar ardentemente que meus meninos pensem só em exatas. Eu quero que eles pensem em matemática sabe? Ó, cuidado que o Russell era matemático, viu? Nossa! O Russell era matemático. Aí, cuidado com o desejo, hein? Mas não tem jeito, né? E aí, hoje é sexta-feira, então pode, né? Vamos citar Belchior, né, cara? Minha alucinação é suportar o dia a dia, meu delírio é experiências de coisas reais. Não é verdade? Olha que bonito, não é? É a vida mesmo. Cleusa colocou no chat aqui, acabei de ver. Eu tenho o livro da Lia Luft, O Tempo é um Rio que Corre. É maravilhoso. Esse eu não tenho, não. Eu tenho Perdas e Danos. Ela é maravilhosa, puta de uma escritora, cara. Como é que a mulher escreve? Parece que ela está entrando dentro da alma da gente, né? É muito lindo, né? Ler a Lia Luft é muito gostoso. Ela tem uma ampulheta para registrar o tempo, não é? Eu sei lá, eu tenho maneiras também de registrar meu tempo aqui, né? Por exemplo, né? Tem umas frases de efeito assim que a gente vê em rede social, mas que são uns trem bonitos, né, cara? Tipo, que a vida você conta não é pelo número de respirações que você tem, mas pelo número de vezes que você perdeu a respiração. Rapaz, quando você pensa nisso, você fala assim, nossa, eu vou fazer mais uns 5 meninas hoje, né? Mas não pode, né? Não pode, né? Oi, amigo. Essa aula tá sendo gravada e está sendo lúdica. Rapaz, eu tô vendo que eu tô escrevendo minha carta aqui pro Helder. Não, brincadeira, né? Brincadeira. O Helder não vai assistir a aula, não. Tomara. Bom, mas vamos lá. Ô, Jaque. Oi, Cleusa. Pois não, querida. Quanto à pirâmide de Maslow, as necessidades básicas, elas estão embaixo na base, né? Uhum. Assim, eu fico analisando também, comparando com o desenvolvimento do Erik Erikson, né? Também, cada etapa, se não fizer uma, não passa para outra. Cada etapa tem um patamar. Então, mas assim, no Maslow... Essas necessidades aqui básicas, agora pensando nessa pandemia, que se é da
sobrevivência. E é difícil, né, das pessoas conseguir sair da básica, para passar para outra, que só passa para outra depois que tiver, né, conseguido a primeira. Essa é a questão assim, que é importante a gente pensar nessa pirâmide. Ela não tem como você esgotar uma base para passar para um nível superior. Na verdade, o que acontece? Se tem uma carência muito grande, e aí talvez a carência orgânica, por exemplo, a carência de alimento, seja uma carência muito forte, né? Se você não tem alimento de forma alguma, você não vai chegar em lugar nenhum. Mas um mínimo de alimento já te faz ter outros desejos e você já alavanca nessa pirâmide, sem esgotar toda a quantidade de alimento que você gostaria de ter, até porque senão a gente ia ficar nos instintos primitivos o tempo inteiro. No caso da pirâmide do Maslow, quando ela é apresentada... deficiência nas outras, né? Vai ter deficiência nas outras. Sim, inclusive na base também. A gente vai ter deficiências. Agora, quando ela é passada, por exemplo, nos cursos de administração, na psicologia organizacional, a ideia é que ela está completamente preenchida e quase que como um degrau, né? E não é. Ela tem esse movimento, né? Ela é atendida em determinadas partes, mas esse atendimento ele é um atendimento, né? Vamos pensar que é um atendimento mínimo, porque a pessoa que tem fome, ela também tem um desejo de realização uma realização autopessoal. Isso não vai impedir ela de ter um sonho, de ter um desejo. É claro que assim, a preocupação e a dimensão dela vai estar muito mais voltada para ter aquele instinto de sobrevivência. Mas isso não nega o sonho e o desejo. Senão a gente não ia ver a pessoa na condição financeira baixa realizando 1000 feitos maravilhosos, né? Não teria como. Né? Na verdade, ela está realizando, e inclusive assim, a motivação inicial ela é muito mais forte, né? Acho que para todos os indivíduos, todos nós vamos buscar muito mais a autorrealização. É claro que a gente precisa de pontos para realizar isso. Por exemplo, ter as nossas necessidades de alimentação atendidas. É fundamental. Por isso que a gente luta tanto por uma sociedade um pouco mais justa, pelo menos. Né? Acho que a gente é um discurso da psicologia lutar por uma sociedade mais justa, por uma sociedade menos miserável, né? Até por isso também. Porém, a gente não pode negar que não é só de pão que se vive, né? É preciso diversão e arte também. Aí vamos Agora, citar os titãs agora, né? Ô Samuel, é interessante que tem uma pesquisa, quem gosta de citar muito ela é o Leandro Carnal, uma pesquisa que mostra que uma determinada quantidade de dinheiro em que suas necessidades são satisfeitas e 100 vezes mais, 1000 vezes mais, não faz diferença para a felicidade. É uma pesquisa, na verdade, sobre felicidade. Bacana. Então, quer dizer, chega num ponto, chega num limite, né, como que isso é tão claro, hoje é científico, é pesquisado, mas as pessoas ainda continuam a buscar, sendo que não faz diferença, se você tem 1 milhão, ou se você tem 1 bilhão, isso não altera o seu nível de felicidade, de realização. Acho que até para a gente mesmo, né? Se a gente for parar para pensar assim, não sei, né? Não sei como é que vocês são. Vocês são muito mais ricos do que eu, assim. Mas eu chego a um ponto de quando eu penso em bilhões, eu sei que eu não tenho dimensão na minha cabeça do que é isso. Eu não chego nem a ter essa dimensão, porque assim, né? Sei lá, se eu falar assim, Samuel, você tem 1 bilhão na conta. Para mim, assim, tá. Eu sei que ter 10 bilhões deve ser melhor, mas assim, a minha dimensão com essa relação, com essa quantia, é tão assustadora, né? É tão fora da minha realidade, que eu acho que eu não consigo ter uma diferenciação tão clara do que é o 1 e do que é o 10. Eu acho que o 1 já resolvia quase que todos os sonhos financeiros que eu tenho, eu acho que eu já conseguiria realizar com o 1. Então os 10 talvez nem fossem tão assim, né? Porque, mas aí eu acho que, né, vem outros sonhos também para quem tem essas quantias tão exorbitantes, né? Não sei, tô divagando aqui também no meu pensamento, mas eu
eu particularmente eu tenho consciência que na minha mente eu não consigo ter essa dimensão de um volume tão grande de dinheiro, porque eu nunca tive, né? Acho que eu nunca vou ter também. Mas quando você me pensa em 10 e R$ 1.000 assim na carteira, eu tenho uma diferença muito clara e sei exatamente o que dava para eu fazer com 10 e com 1.000 tranquilo, né? Sim, ô Samuel, Oi. Samuel, mas nem tem assim, essa questão, né, do valor, né, desse valor, né, nem tem assim tanta coisa assim, né, porque a gente pensa muito hoje, né, igual a Jaque estava falando aí, a gente pensa muito em termos de ter, né, Uhum. de ter as coisas, de ter, e aí assim, eu fiquei pensando na questão assim, às vezes a gente não tem dinheiro, não tem muita coisa, mas assim, a pessoa tem tanta capacidade de realizar, né? A pessoa tem tanto prazer em viver, né? Então eu acho que na questão assim mais humanista, né? Na questão mais existencialista, eu acho que às vezes aproveita melhor a existência, né? Quem tem menos bagagem até, né? E carrega menos coisas consigo. Sim. Né? De repente, menos coisas, assim. Mas, em compensação, o pensamento, ele divaga mais, ele é mais elevado de uma determinada forma. Sim. Né? Eu vejo que, assim, o viés financeiro, eu vejo que ele toma uma proporção muito maior para o indivíduo quando ele tem uma família que depende dele, né? Ou ele mesmo passa a depender. Por quê? Aí isso já vira uma preocupação, mas não é uma preocupação com a grana em si, mas é com assim, se eu tiver algum problema de saúde, como é que eu vou conseguir sanar isso? Ou se faltar alguma coisa extremamente necessária. Então, assim, esse valor financeiro ele passa a ser mais exacerbado nesse sentido para uma pessoa quando ela vê essa dependência no valor. Agora, quando esse valor é satisfatório, se a pessoa ela conseguiu desenvolver essa capacidade crítica dela, isso não vai ter tanto efeito mais. Né? Uma pessoa que... Deixa de pensar no real, né? Você deixa de pensar no real e você já parte para uma outra coisa, né? Porque o que a gente vê na questão do humanismo existencialismo é o aqui e agora. Sim. Né? O homem ele é um ser em transformação, né? Ele tá se construindo e a obra jamais vai ser como a gente já estudou, né? Você nunca vai poder apreciar a sua própria obra, porque você está sempre em construção e em transformação. É até um movimento, né? É um movimento. Sim. É isso, vai cair. Tá faltando 1 minuto. Vamos chamar mais uma? Vamos conversar mais um pouquinho? Não. Não? Não, eu acho que por hoje tá bom essa música. Tá bom? Tá certo. Bem, Sextou, né, Samuel?